Olá, meus queridos amigos. Nós temos uma mensagem hoje e ela se intitula Não viva com medo de tragédias. Nós estamos estudando o sermão escatológico de Jesus, sermão que fala acerca do fim dos tempos. E no texto de Lucas, capítulo de número 21, dos versículos 5 até o versículo 36. Hoje nós vamos falar acerca do texto de Lucas 21, de 9 a 11. O mundo vive sempre em meio a tragédias. São tragédias naturais, tais como terremotos, tsunamis, vulcões, etc. E tragédias que são causadas pelo homem. No meio tem tragédias que tanto são causadas pela natureza quanto pelo homem. É o caso do aquecimento global. A Terra está esquentando e isso é causado tanto pela natureza, por exemplo, quando um vulcão explode, quanto pelo homem. Por exemplo, a descarga no ar desses elementos que vêm de combustíveis fósseis, como o petróleo, por exemplo. E isso que é descarregado no ar pela queima, isso vai também impactando o ar e também a camada de ozônio, a destruição dela. Isso faz com que o clima no planeta vá cada vez mais se tornando quente. Foi esse o assunto que dominou a COP26, realizado na semana passada em Glasgow, na Escócia, quando os países reunidos pela ONU determinaram que vão fazer o possível para que a temperatura até 2050 não suba além de 1,5 graus. Assim, eles vão fazer o possível, porque a previsão é subir 2 ou mais graus. É uma tentativa de deter esse aquecimento global que faz mal a todos. Além disso, temos a fome, parte é a natureza, por exemplo, seca, estiagem, parte é o homem, quando produz poluição, quando produz desertificação da terra, quando não distribui bem os alimentos, natureza e homem juntos. E problemas causados pelo ser humano mesmo. Vocês vejam essa questão dos refugiados que estão sempre se deslocando, fugindo da morte, fugindo do perigo, e isso é no mundo inteiro, da África para a Europa, na Ásia também, aqui na América Latina, quando os venezuelanos vêm para o Brasil, etc. Então, nós temos tragédias que acontecem sempre. E desde o ano passado, 2020, nós temos a tragédia que envolveu o mundo inteiro e o Brasil também, que é a da Covid-19. Matou mais de 1 milhão de pessoas no mundo, algo assim fantástico, que está cada vez mais ainda produzindo vítimas. A questão é como é que nós vivemos diante de tragédias que podem acontecer. Lucas, capítulo 21, é o sermão escatológico de Jesus. O que nós já vimos? Que nesse sermão Jesus está falando sobre 2 eventos, um evento próximo e um evento distante. O evento próximo a ele é a destruição do templo de Jerusalém. O evento distante, sobre o qual ele fala também, é a sua segunda vinda. E nós vamos agora para estudar os versículos 9 a 11. Leio o versículo 9. Quando ouvirdes de guerras e tumultos, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Jesus diz aos seus discípulos que sempre haverão guerras e tumultos, o tempo todo. Guerra
guerras e tumultos não serão os sinais do fim. Elas sempre acontecerão na história. Jesus diz ainda aqui no versículo 9, mas o fim não será logo. Então, Jesus nos diz que nós não devemos nos assustar com o acontecimento de guerras e de tumultos no mundo. Eles sempre acontecerão, mas nós devemos, diante dessas tragédias, que são tragédias, não devemos nos assustar. Ou seja, nós temos que viver uma vida na qual estejamos preparados e sabedores que acontecerão tragédias, que acontecerão tumultos, que acontecerão guerras. Tudo isso tem um propósito dentro do plano de Deus. Tudo aquilo que a gente chama de tragédia, ela tem os seus propósitos. As tragédias causadas pelo homem, o homem é responsável por elas. E Deus responsabilizará o ser humano por aquelas que pertencem a ele. Aquilo que o homem faz. Mas todas as tragédias, elas estão dentro do plano de Deus por aquilo que ele quer. Muitas vezes não entendemos, mas elas seguem de acordo com aquilo que o Senhor Deus tem proposto. Agora, nos versos 10 e 11, Jesus vai especificar um pouco mais do que ele está falando. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e pestes e fomes. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Bom, que são as guerras? As guerras são de etnia contra etnia, nação contra nação. A palavra nação, no texto original da Bíblia, é a palavra etnia. Então, etnia é sempre um grupo que está unido por sangue, por cultura e por língua. Então, é um grupo que pode ser pequeno ou grande. Por exemplo, uma tribo indígena que fale uma determinada língua e tenha a mesma cultura é uma etnia. Pode estar no Brasil, mas é uma etnia. Então, o que Jesus está dizendo é que assim, essas etnias vão fazer guerras umas com as outras. É o que acontece, por exemplo, nas guerras tribais da África, é o que acontece, por exemplo, entre judeus e palestinos, etnias. Etnias vão fazer guerra, isso será em toda a história do mundo. Até hoje, as guerras continuam existindo, até hoje. E Jesus falou nação contra nação. Aí já se trata do Estado. Por exemplo, o Estado brasileiro é uma nação. E nesse sentido você tem outras nações, a Argentina, o Paraguai, a Bolívia, etc. Você tem nações. Essas nações, que as nações às vezes comportam muitas etnias, mas a nação é uma ligação política entre todos que ali vivem, que ali moram naquele determinado território. Essas nações farão guerra umas com as outras. Então as guerras acontecerão ou entre etnias ou entre nações, mas elas sempre estarão presentes. Nunca vai haver uma guerra que acabe com todas as guerras. Disseram que a Segunda Guerra Mundial seria a última das guerras, depois o homem teria paz. Nada disso aconteceu e nem vai acontecer. Os homens são maus, sempre estarão em guerra por conta daquilo que acham correto, daquilo que acham bom. Agora, as guerras, elas não acabam com o povo completamente. A Europa e o Japão foram destroçados após a Segunda Guerra Mundial. A
arrasados. Mas veja hoje, tanto a Europa quanto o Japão são economias fortes, economias aí de primeiro mundo. As guerras não acabam com esse planeta, né? Mas que fazem muito mal, sem dúvida nenhuma, e são tragédias que os países, as nações, os governos deveriam evitar a todo custo. E Jesus fala também daquelas outras tragédias. Aí ele cita terremotos, pestes e fomes. Bom, ao falar de terremoto, Jesus está falando de todos aqueles eventos naturais que se transformam em tragédia, né? Caso de um tsunami, de um vulcão, etc. Esses acontecimentos naturais também sempre ocorrerão. Sempre ocorrerão. É por isso que Jesus diz, mas o fim não será logo. Sempre ocorrerão. Aí Jesus fala de pragas. E aqui, gente, entra o Covid-19. Nós tivemos no início do século XX a gripe espanhola, que matou muita gente, e nós temos agora a Covid-19, que é uma praga mundial e que matou milhões de pessoas. São as pragas que Jesus falou. É aquilo que acontece e mata muita gente. E diante de pragas, a gente tem que seguir os conselhos, né, que nos são dados, como ainda hoje o uso de máscaras, ainda hoje evitar o distanciamento social e principalmente ser vacinado. Se temos uma vacina, vamos aproveitar. E todos precisam ser vacinados, perceber a importância disso para que a praga não mate mais gente ainda. Agora, Jesus falou também de uma outra coisa importante, fome. Fome. É incrível que numa terra, num planeta que tem condições de suprir de alimentos todos os seus habitantes, e a produção da terra conseguiria suprir, segundo alguns estudiosos, 4 vezes mais o número de seus habitantes atuais, tenha tanta gente passando fome. Segundo estudos, 1/3 da humanidade dorme com fome. 1/3. É muita gente no universo de quase 8 bilhões de pessoas. Mas Jesus disse que a fome sempre estaria presente no mundo. Sempre, o tempo todo. Muito bem, vamos fazer aqui 3 afirmações. Quero fazer 3 afirmações acerca desses sinais que Jesus falou. Sim, ele também falou de coisas espantosas que iriam acontecer, tragédias espantosas. Por exemplo, o 11 de setembro de 2001, com a destruição daquelas torres gêmeas, não seria uma coisa espantosa? E sinais nos céus também. Há três afirmações aqui sobre tragédias. A primeira é que nenhuma tragédia caracteriza o fim, o fim da história, o tempo em que Jesus vai voltar. Nenhuma. Você olha assim para a Covid e diz, Jesus está próximo para voltar, porque olha essa Covid que matou tanta gente, que provocou tantas desgraças no mundo. Nenhuma tragédia é o sinal da volta de Jesus. Nenhuma. Jesus diz aqui, mas o fim não será logo. Então, não meça a volta de Jesus pelas tragédias. A segunda é que todas as tragédias ou são pela natureza, ou são feitas pela mão do homem, ou um híbrido dos dois, um ajuntamento dos dois. Mas a terceira é a seguinte, quando uma tragédia acontecer,
como cristãos que sabem disso que Jesus falou, qual deve ser a nossa atitude? Nossa atitude não deve ser a seguinte: ah, tá vendo? Jesus falou, Jesus disse, então vou sentar aqui no meu canto e dizer, Jesus falou e pronto. Não. A nossa atitude como cristãos diante de uma tragédia é o que nós podemos fazer para diminuir o mal que essa tragédia provoca. É isso que Jesus deseja de nós, é isso que o Evangelho quer de nós. Acontecer uma tragédia não é para ficar espantado, horrorizado, paralisado, não. É para a gente arregaçar as mangas e dizer como podemos ajudar, como podemos diminuir o mal que essa tragédia está provocando. Agora, com essa questão da Covid-19, como nós podemos diminuir a dor dos que estão sofrendo? Como nós podemos ajudar? É isso. É essa atitude nossa diante de tragédia. Não é ficar aterrorizado, paralisado, mas é se propor a ajudar. As tragédias acontecerão, elas vão estar aí, mas o cristão, aquele que tem o Espírito de Jesus, vai dizer assim, o que eu posso fazer para diminuir a dor que esse mal trouxe às pessoas. É isso. E é essa a nossa atitude. É ação, é ser sal e luz nas tragédias. E não ficar num canto dizendo, ah, tá vendo? Jesus falou. Todos esses sinais espalham terror. E isso tem a ver com a questão da morte. Por que essas tragédias são tão tristes? Por que elas causam terror? Porque matam. Tem a ver com a morte das pessoas, tem a ver com a destruição da natureza, tem a ver com a morte dos animais, com a morte das plantas, das florestas. É morte. Por isso as tragédias são tão ruins. E nós devemos sempre estar prontos para agir, mas saber que as tragédias acontecerão. As guerras estarão aí. Agora, duas verdades para nós, né? Quando Jesus diz, não fiquem aterrorizados com as tragédias. A primeira verdade é que Deus dirige a história. E Deus dirige a natureza também. Quando as tragédias acontecem, isso não está fora do controle de Deus. Isso não está fora. Por motivos que só Deus sabe, não pertence a nós, Deus permite sim que essas tragédias aconteçam. Essas tragédias, elas têm parte no plano de Deus. Mesmo aquelas causadas pela maldade humana, como é o caso das guerras, isso tem propósito também dentro do plano de Deus. Então, uma coisa é certa, aconteceu uma tragédia, Deus está no controle disso. A tragédia não é Deus dizendo assim, opa, aconteceu tal tragédia, puxa, eu nem percebi. Não, isso não existe, gente. Deus está no controle de todas as tragédias. Segundo, Deus cuida dos seus filhos. Quando uma tragédia acontece, Deus continua a cuidar daqueles que são seus. Deus nunca vai nos desamparar. O Senhor estará conosco sempre até o fim. E até se formos vítimas das tragédias, Deus ainda estará conosco. É o caso de Estevão, que foi apedrejado, linchado, naquele evento no qual morreu. Mas Deus estava com ele. Ele olha para o céu e ele vê o Senhor Jesus olhando para ele. Deus sempre estará conosco. Deus sempre nos protegerá. A Bíblia diz que nenhum fio, todos os fios de nossa cabeça estão contados. E na bonança ou na tragédia, Deus vai cuidar de nós. Portanto, não se aterrorize, não se paralise diante de tragédias. Confie em Deus. Ele cuidará de você, Ele cuidará dos seus. Deus os abençoe.